Fala pessoal, seja muito bem-vindo a este canal. Esse é o nosso primeiro vídeo ensinando a vocês a como editar no After Effects. Aqui vocês vão ter dicas, tutoriais, edições que vão muito além do que hoje alguns canais no YouTube entregam. Aqui vai ser 100% didático, bem dinâmico também. Eu espero que vocês gostem desse canal, espero que vocês curtam bastante. Eu quero que vocês deem alguns feedbacks aí também após você assistir esse vídeo, assistir esse tutorial. E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a como fazer essa animação de texto. E como dica bônus, eu vou estar te ensinando a como mexer no câmera 3D e também algumas animações como esse background aí, beleza? Bora pro vídeo. Bom, com o meu programa já aberto aqui no After Effects, eu vou criar um novo projeto, tá bom? E vou estar criando uma nova composição, vou colocar aqui animação de texto. Vou estar usando o formato padrão, 1920 por 1080. Vou estar deixando em 29 fps, 30 fps. E vou estar deixando 10 segundos com fundo preto, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar o meu texto. Então eu apertei Ctrl T, há um atalho para poder adicionar o meu texto. E vou colocar animação de texto. Vou selecionar a minha ferramenta de seleção. Vou estar centralizando o meu checkpoint primeiro com Ctrl Alt Home, ou se você quiser, você pode estar pressionando a tecla Ctrl e dando 2 cliques que o checkpoint já vai automaticamente centralizar. Aqui na minha janelinha de alinhar, vou estar centralizando meu texto, vou estar segurando o Shift e diminuindo o meu texto aqui para ficar dentro da minha composição e vamos trabalhar dentro das propriedades da camada de texto. É um pouco mais complexo, mas se você seguir o passo a passo que eu vou ensinar para vocês aqui, sem erro, sem perder nada, vocês vão ver como é que vai ficar o resultado no final. Bom, já aqui dentro da minha propriedade do meu texto, eu vou estar vindo em animação e vou vir estar clicando em Track. Já podem observar que já habilitou uma nova propriedade aqui para mim de animação 1, tá? E dentro dessa animação 1, eu vou trabalhar com 3 efeitos, que vai ser, aqui ó, vou clicar em adicionar propriedades, vou adicionar a posição, tá? Vou clicar de novo em adicionar e vou clicar em opacidade, adicionar novamente e desfoque, ok? Eu estou usando o After Effects em inglês, até porque eu não tenho muito conhecimento em inglês, tá bom? Então vocês me perdoem por alguns erros que talvez eu vou tentar pronunciar aqui, explicar para vocês, mas eu estou fazendo isso em inglês para forçar o meu conhecimento e me aprofundar ainda mais no programa, porque muitas das vezes quando vamos buscar algumas referências, alguns efeitos hoje, principalmente no YouTube, na parte gringa, a gente vai encontrar praticamente ele em inglês. Então isso me obriga a entender um pouco da língua e me força ainda mais me aprofundar com a língua nativa, inglês, para a gente poder entender e absorver o máximo de conhecimento. E dando continuidade aqui com esses 3 efeitos selecionados dentro da propriedade de texto, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é animar. Então eu vou querer que a minha animação ela saia de baixo para cima, ou se não, da direita para a esquerda. Nesse caso, eu vou fazer de baixo para cima. Então eu vou pegar e vou descer um pouco o meu texto aqui, ok? Vou zerar a minha opacidade, o meu texto sumiu. E aqui em efeitos do desfoque, eu vou aumentar. Eu não tenho mais ou menos conhecimento, mas depois a gente pode mais ou menos ajustando esse efeito, tá ok? Eu não habilitei nenhum keyframe aqui, porque vamos trabalhar com keyframe aqui em cima, ok? Mas antes disso, eu vou vir em configurações, vou deixar em porcentagem mesmo. Aqui eu vou passar para Words, aqui eu vou deixar em adicionar mesmo. E aqui em Shape, eu vou colocar ele em Ramp Up. Assim vocês já podem ver que a minha animação ela já surgiu. Aqui eu vou deixar em 35 e aqui 85, ok? Logo depois de ter feito isso, você pode estar vindo aqui nessa última opçãozinha aqui e colocando menos 50. Vou habilitar um keyframe agora no offset, vou andar 1 segundo para frente da minha animação e vou colocar em 100%.
Pô, Moisés, mas não é essa animação que eu quero. Por quê? Esse primeiro keyframe do offset, você pode jogar ele 100%. Assim você vai ver que já deu uma diferença muito bacana na sua animação de texto, certo? Porém, a gente pode dar uma melhorada nessa animação na questão de entrada. Assim tá bacana? Tá. Uma das coisas que eu sempre faço nas edições de vídeos para alguns clientes meus é justamente animar o texto conforme a entonação de voz da pessoa. Nesse caso aqui, você pode observar que a animação ela é direta. Fica boa? Muito bom, mas eu vou te dar alguns outros toques que você pode implementar, coisa que talvez você veja em alguns outros vídeos você já muito bem sabe, que é selecionar todos os keyframes, aperta F9 para suavizar. Você pode observar que o íconezinho dos keyframes mudaram de forma. Quando ele estiver meio que essa ampulhetinha assim, é sinal de que ela está suavizada. Suavizada é o que? Eu vou estar entrando aqui no meu editor gráfico. Caso não esteja essa montanhazinha aqui, você vai vir aqui nessa segunda opção, depois do olhozinho, e colocar em edição velocidade de gráfico, tá ok? Edição de velocidade de gráfico. Deixando ele habilitado, você vai selecionar os keyframes, tá? E você pode clicar nessa bolinha. Para mim aqui está bem pequeno e eu sou muito cego, mas você pode clicar nessa bolinha aqui e arrastar 100% para a esquerda, assim criando meio que essa montanha com esse relevo aqui. Feito isso, você pode observar que a animação ela vai ficar rápida. Então isso vai de acordo com a entonação da pessoa com quem você for fazer na hora da edição do vídeo, até mesmo você. Caso você queira um pouco mais de espaço, você pode vir no keyframe, no último keyframe, e aumentar a animação dele, justamente para ficar mais tranquila. Você pode observar que aqui, um pouco antes, eu quero que o meu desfoque ele seja um pouco maior. Então eu vou aumentar um pouco o meu desfoque, ok? Que já vai ver uma animação mais tranquila e direta. Bom, e assim ficou a nossa edição de animação de texto. Você pode estar trabalhando de várias formas dentro dessas configurações aqui, dentro dessas animações. Aqui foi uma das animações que eu fiz, por exemplo, jogando de baixo para cima. Porém, você poderia fazer com escalas, você poderia apenas fazer com a opacidade, você poderia fazer da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então isso fica a seu gosto e o que a sua edição no momento pede. Uma animação bônus que eu vou estar fazendo aqui é um fundo animado, a qual a gente pode estar implementando esse texto para quando você for fazer as suas edições, ok? Continuando aqui na minha timeline, a primeira coisa que eu vou fazer é habilitar com o botão direito, vir novo e sólido. Vou estar selecionando uma cor um pouco mais clara, mais ou menos um branco, mas não tão branco assim. Vou colocar aqui de background. Vou estar mudando a cor do meu texto para um cinza um pouco mais escuro, certo? E uma das primeiras coisas que eu vou adicionar aqui agora o próximo passo agora, vamos colocar aquelas gradezinhas que ficam de fundo ali como um elemento. A gente tem duas formas de trabalhar essas grades. E uma dessas formas é com o próprio efeito dentro do After Effects, nativo mesmo dele, que seria o grid. Para a gente poder adicionar esse grid, o que nós podemos fazer? Vamos clicar com o botão direito, novo, camada de ajuste. Dentro dessa camada de ajuste, já está até aqui já, mas é grid ou grade, tá? Em português. Você pode clicar e arrastar para dentro da sua camada de ajuste. Aqui dentro do controle de efeitos, vamos fazer algumas mudanças para que ele se comporte do jeito que a gente quer. A primeira coisa que nós vamos fazer é passar dessa primeira opção para a última. Assim, vamos ter um controle maior do que nós queremos. Vamos deixar mais ou menos quadrado, quase que quadrado mais ou menos, não tão quadrado, para que nós possamos mexer. Feito isso, aqui na timeline você vai vir em camada de ajuste, deixa eu até renomear para grid, para ficar melhor, para a gente poder localizar depois. Com ele selecionado, você vai estar clicando nesse segundo botãozinho aqui, que você vai ver que ele já vai estar removendo o fundo preto. Então nós podemos vir aqui e meio que já selecionar a cor que queremos para esse grid. Vou jogar ele aqui para debaixo da minha animação, para debaixo do meu texto. E o bom de ter essa terceira opção é justamente para que a gente pode mexer tanto para cima quanto para baixo,
sem ter uma certa limitação. Então, podemos mexer para cima, para baixo. Isso vai facilitar bastante na questão da animação. Feito isso, vou estar arrastando aqui para dentro um PNG de sombra. Como vocês podem ver, ele é muito maior do que a minha composição. Então eu vou segurar Shift e diminuir um pouco e deixar mais ou menos em cima do meu texto. Deixa eu renomear minha camada aqui para sombra. Vou colocar Shadow, né? Porque nós estamos treinando para o inglês. Vou deixar mais ou menos pegando a minha animação aqui. Feito isso, eu vou estar vindo aqui no meu modo de sobreposição e vou estar colocando em multiplicar ou multiplier. Depois disso, eu vou estar apertando a letra T sobre a minha camada e vou estar diminuindo um pouco a opacidade dessa sombra, deixando aqui de um jeito aqui que quase que não fique tão assim perceptível, certo? Agora, bom, depois de já ter feito essa configuração, a gente vai adicionar um último elemento, que seria uma pequena textura para compor a minha animação. Então eu já vou arrastar essa textura aqui para dentro. Não é bem uma textura, mas vocês vão entender mais ou menos o processo. Vou apertar a letra R de rotação, vou colocar 90 graus, vou apertar a letra S de escala, e vou cobrir aqui mais ou menos a minha composição. Vou deixar mais ou menos um pouco maior e deixar um pouco meio que aparecendo essas questões aqui embaixo aqui, justamente para compor alguns elementos. Aqui agora no modo de mesclagem eu vou passar de normal para soft light. Agora o nosso texto já está animado no caso, então eu vou estar agora animando todos esses elementos que eu joguei aqui dentro. Bom, a primeira coisa que nós vamos animar aqui é o grid, é a grade. Eu vou estar alinhando, eu vou estar deixando com que ela fique contínua, subindo ou descendo, indo para as laterais, e eu vou criar uma máscara ao redor dela, justamente para ela não ficar toda preenchida, ela ter apenas mais ou menos aonde o texto for animado ali. Como que nós vamos produzir isso? Com a minha camada selecionada, aqui em controle de efeitos, eu vou estar criando um keyframe aqui nesse point, vou estar indo até o final da minha animação e vou estar subindo não, né? Descendo a minha grade, do jeito que ela vai ficar assim, contínuo, descendo, certo? Aqui você já pode observar que o Mico já criou uma forma dinâmica na questão de animação. Eu vou diminuir um pouco essa opacidade dessa sombra para ela não ficar tão assim visível, que seja algo bem mais discreto. Qualquer coisa também nós podemos jogar até um blur. Vou vir aqui no controle de efeitos, blur, e arrastar aqui para dentro e aumentar só um pouco. Então você vai ver que assim está ficando a nossa animação. Agora vamos criar a nossa máscara de camada em volta do vídeo. Um ponto interessante sobre esse efeito é que não tem como você criar a máscara de camada diretamente na camada de ajuste que está o efeito. Vocês podem observar que mesmo selecionando aqui, ó, a Pen Tool, eu vou selecionar aqui, ele não vai, vocês podem observar que ela não vai criar essa máscara. Então o que nós vamos fazer? Deixa eu apagar e voltar tudo aqui. Vou pegar o círculo, vou clicar aqui na minha timeline no vazio, tá bom? Deixa eu zerar tudo aqui. Não pode ter nada selecionado, vou deixar vazio a seleção e vou criar essa máscara. Então vou deixar mais ou menos ela oval aqui, de uma forma que não precise ficar diretamente tão redondo. Vou colocar aqui agora máscara, vou jogar para cima do grid. E o que eu vou fazer agora? Com a minha camada selecionada do grid, eu vou vir nessa opçãozinha aqui, esse caracolzinho aqui, e vou arrastar até a minha máscara. Vocês já podem ver que ela já ficou dentro da máscara. Qual que é alguns trabalhos que eu vou fazer agora dentro dessa máscara? Como a máscara ela não tem uma questão de suavização de borda, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, efeitos e pré-definições, vou selecionar o efeito gaussiano, que é o efeito de desfoque, e vou jogar em cima da minha máscara. Vou colocar o máximo de efeito. Aqui vocês já podem observar, olha, que o efeito ele já meio que deixa essa questão mais suave, certo? Deixei a minha questão mais suave, então eu posso vir aqui e meio que já diminuindo um pouco
essa questão da grade. Posso jogar até esse efeito também em cima da grade e deixar um pouco desfocado e a opacidade também quase que imperceptível. Agora, para a gente poder dar uma implementada final nessa nossa animação, você pode observar que tem alguns movimentos rolando no fundo, a própria animação de texto. Porém, o que prende mais atenção é a jogada de câmera, como se você estivesse mostrando que aquele texto, naquele momento, ele é importante. E para isso acontecer, vamos agora trabalhar com a câmera, um objeto 3D. E talvez você vai pensar assim, nossa, Moisés, agora lascou de vez, vai entrar em questão de câmera, eu já não sei muito bem, eu me embolo na questão de ajustar essas questões. É uma coisa muito simples e eu vou te ensinar aqui agora, ok? A primeira coisa que você vai fazer é apertar o botão direito, novo e câmera. Criou sua câmera, ele vai te perguntar se você quer transformar a sua composição para a questão de 3D. Você clica que sim, ok? Depois que já mudou, eu vou selecionar quase tudo. Eu vou selecionar a textura, a sombra, a própria animação de texto, a minha máscara e o grid e vou habilitar o 3D. O fundo eu não vou habilitar porque a gente vai trabalhar com a câmera questão de zoom in e zoom out. Então o fundo meio que não vai interferir nesse ponto. Com a minha câmera ligada, eu vou estar vindo aqui em transformação, em transformar, vou estar criando um ponto de interesse em posição. Vou estar pegando esses dois keyframes, vou estar passando mais ou menos para frente. Como base de referência, eu vou usar a minha animação de texto. Vocês podem ver que o meu keyframe está um pouco mais para frente, mas eu vou deixar mais ou menos aqui. Vou voltar, vou voltar a minha agulha para o ponto inicial. Vou vir nessa opção, vou vir aqui nessa ferramenta aqui em cima. Vou vir mais ou menos no meio, para mim poder ter um norte aqui. Eu vou habilitar o meu grid. Vou clicar, segurar e arrastar para cima. Vocês podem ver que eu estou dando meio que um zoom. É como se eu estivesse pegando a minha câmera e dando um zoom próximo do texto. Mas no meu caso, eu vou fazer o zoom out, entendeu? Então ele vai ficar mais ou menos assim, vindo para cima, vindo lá da frente para trás. Moisés, mas ficou muito lento, ficou horrível essa animação. Aí que entra aquele famoso F9. A gente pode ver como é que vai ficar. Então a gente pode vir aqui, pegar essa animação e agora a gente pode meio que colocar esse gráfico aqui de montanhazinha para os dois lados. No outro, a montanhazinha, a inclinação estava somente para um lado, agora a gente vai deixar no meio. Vou voltar aqui para a gente ver como é que vai ficar. Olha como que ficou muito top. Vocês podem ver que talvez aqui no início, olha, aqui no início ele demorou um pouco a fazer a animação. Então o que eu posso fazer? Ou eu posso pegar o meu texto e jogar um pouco mais para trás, que ele já meio que já vai fazer a entrada junto com o texto, certo? Olha só como que ficou muito legal essa animação. Caso a gente for trocar esse texto nessa mesma timeline, nessa mesma composição, o que nós podemos fazer? Aproveitando essa animação aqui, vamos supor que aqui mais ou menos nesse ponto aqui já vai ter meio que uma troca de palavras, ou uma troca de texto, vamos dizer assim. Então vou selecionar o meu texto, vou segurar Ctrl Shift e apertar a letra D para duplicar a minha camada a partir de um certo ponto. Então, se eu estou com a minha agulha mais ou menos aqui no meio e eu aperto Ctrl Shift D, a partir desse ponto, dessa agulha aqui, eu vou criar uma nova camada, vou duplicar aquela camada e vou cortar da agulha para trás, como foi feito aqui. Vou apertar U para encontrar mais ou menos a minha animação. Então eu posso vir mais ou menos aqui, né, onde está a minha animação, onde está a minha outra animação. Então vai ser uma animação entrando e outra surgindo. Então, eu vou dar dois cliques aqui no meu texto e vou colocar agora a animação de texto para vídeos virais. Vamos usar esse texto, animação de texto para vídeos virais. Então, o que nós podemos fazer? Eu vou estar direcionando a outra palavra, o outro texto entra. Então, mais ou menos aqui, e já entra o próximo. Pô, Moisés, mas vai ficar meio que parado e depois que vai vir o outro texto. O que nós podemos fazer?
a questão da câmera. Vamos apertar com o botão direito, novo e objeto nulo. O que acontece nesse caso? Quando a gente cria uma camada de câmera, você consegue fazer apenas uma animação nela. Então vocês viram que a minha animação de câmera de entrada para essa animação foi como se a câmera ela estivesse distanciando da palavra, certo? Porém, se eu tentar voltar, fazer uma outra animação voltando, não vou ter um resultado que eu quero. Então, qual que é a alternativa que nós temos? É criar um objeto nulo e linkar esse objeto nulo à câmera. Assim a gente pode fazer as animações de câmera novamente, talvez dando um zoom, talvez distanciando ainda mais, saindo de um ponto A para um ponto B de uma forma mais dinâmica, uma forma mais fluida, como você vai ver aqui agora. Criada a nossa camada, o nosso objeto nulo, eu vou estar colocando o meu checkpoint no meio dela e vou estar colocando o meu objeto nulo no meio e vou estar habilitando o 3D desse objeto nulo, certo? Vou pegar a minha câmera e vou linkar com esse caracol, esse último caracol aqui, ao objeto nulo, certo? Então, a partir de agora, eu posso vir, por exemplo, se a minha animação ela termina mais ou menos aqui, quase terminando, eu posso criar uma questão de posição, arrastar mais ou menos para onde começa a próxima animação de texto e dando um pequeno zoom, certo? Nesse ponto aqui agora eu vou apertar F9, selecionando o keyframe, apertando F9, vou lá no meu editor gráfico. Nesse caso, eu quero que a minha animação de câmera ela comece devagar para depois ela ir rápido. Então eu vou pegar esse keyframe da esquerda e vou jogar 100% para a direita, assim ficando uma animação mais fluida. Olha como é que ficou, tá vendo? Eu posso ainda jogar um pouco mais para frente esse keyframe para a câmera ela ir acompanhando a animação de texto. Olha só como que ficou essa animação. Show de bola, né? E assim ficou a nossa animação de texto com um bônus final na questão de um fundo animado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a opinião de vocês. Por ser o primeiro vídeo, então me perdoem por alguns erros, por algumas falhas. Deem também um feedback aí nos comentários. Salve ele para que você possa praticar várias e várias vezes, conforme você for pegando o jeito aqui nesse programa. E vou estar deixando também um link de um pack onde eu vou estar disponibilizando alguns sound effects que eu mesmo gastei um tempo para poder buscar referências, entrando em alguns sites pagos, onde muitas das vezes a gente não consegue encontrar, a gente gasta muito tempo procurando. Então lá dentro você vai encontrar esses sound effects que vai ajudar muito, sim, principalmente nessas animações que vou ensinar aqui para frente dentro desse canal. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.